Água no chope do fogão, rapaziada. Complicou. Vambora. Vida que segue e vamos falar desse confronto aí. Bom, gente, eu não vou me alongar tanto, eu vou fazer um vídeo aqui de aproximadamente 10 minutos, tá legal? Até porque a gente já fez, né, um conteúdo aí sobre o jogo, a gente já fez uma live, né, inclusive sobre a partida, se você não viu, veja, 56 minutos aí falando sobre o jogo, o que eu acho que aconteceu, né, destrinchando toda a partida, o desenrolar, a arbitragem e tudo mais, individualmente analisando os jogadores e ouvindo toda a coletiva do Anderson Moreira, que respondeu a perguntas dos jornalistas. Inclusive, eu fiz uma pergunta. Vamos lá, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Todo dia aqui é dia de Botafogo e vambora. Seguinte, gente, eu acho que o grande... eu sempre gosto de começar o vídeo aqui falando sobre, né, me apegando aqui à expressão, ou à frase, né, ou ao ditado da partida que aconteceu, né, que foi realmente uma água no chope. Botafogo, comemorando aniversário, estava com 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro Série B, né, um dia bacana, lançamento de camisa e tudo mais, e aí derrota no último evento do dia, que é um jogo do Botafogo, né. Eu acho que é muito importante que o Botafogo fique atento aos detalhes para entender as suas próprias limitações e aonde ele pode chegar também, certo? Não foram 4 vitórias seguidas sem sofrer gols, né? Que isso não fez o Botafogo ser o melhor time da Série B. E uma derrota, né, diante do Operário, mesmo que desfalcado, não faz o Botafogo ser o pior time da Série B. A verdade é que essa Série B é muito equilibrada. E você tem que se apegar aos detalhes e ter muita atenção naquilo que pode te prejudicar no desenrolar da partida, né? Como gostam de dizer alguns aí, nas nuances do jogo, certo? Aquele lance fatal que pode fazer a responsabilidade cair no seu colo e você tem que partir para cima, tem que buscar o resultado, o time adversário amarrar o jogo, né? Que por muitas vezes foi o que o Botafogo conseguiu fazer, né? Que é amarrar o jogo, que é conseguir, né, fazer o cenário ficar favorável marcando o primeiro gol. Dessa vez foi o contrário, eu diria que foi o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Botafogo, o Diego Loureiro, simplesmente, que estava bem nos últimos jogos, elogiamos quando tem que elogiar, criticamos quando tem que criticar, né? Entregou o gol pro Operário numa saída horrorosa de bola, sem a menor necessidade, né? Caçou borboleta, o jogador que é o Paulo Sérgio foi lá e marcou o primeiro gol da equipe do Operário. A partir dali, cara, o jogo mudou, né? Até lá, o Botafogo estava criando oportunidades, estava chegando, estava imprimindo dificuldade para o jogo do Operário, estava conseguindo jogar, certo? Não tão bem quanto se imaginava, né? Até pelas escolhas, né? A gente vai chegar lá, mas estava conseguindo chegar. Esse gol muda todo o cenário. Por que muda todo o cenário? Porque você entrega um gol para o adversário, né? Potencializa um adversário que sabe jogar fechado, embora não jogue fechado o tempo inteiro. Sabe se comportar conforme as circunstâncias. A se fechar, e o Botafogo tem essa dificuldade de jogar contra times mais fechados, né? Isso daí ficou comprovado hoje, né? E ainda mais com o campo encharcado. O campo é encharcado para os dois, mas ele prejudica ainda mais quem tem que correr atrás do resultado. Então, demérito do Botafogo. O campo ficou mais pesado para o Botafogo do que para o Operário, justamente porque o Botafogo teve que correr atrás do prejuízo que ele mesmo construiu com a falha do Diego Loureiro, que entregou o gol para a equipe do Operário. São esses detalhes que fazem as equipes colocarem a bola debaixo do braço e amarrarem o jogo na Série B, certo? Coisa que o Botafogo fez contra o CSA. Coisa que o Botafogo fez contra o Vasco, coisa que o Botafogo fez contra o Confiança, contra a Ponte Preta, mas nem sempre o Botafogo, gente, é como eu falei aqui, teve um amigo que ficou todo irritadinho, você tá querendo que o Botafogo sofra um gol no início só pra você ver como é que esse time vai... Não, porra, eu tô prevendo o óbvio, que isso um dia ia acontecer, né? O Botafogo tem, contando com o jogo que aconteceu hoje, o Botafogo teria mais 22 jogos no Campeonato Brasileiro. Em algum deles, pelo menos, né, e eu acredito que em boa parte deles o Botafogo vai sofrer o gol, né, antes de marcar, certo? E aí o Botafogo vai ter que correr atrás de prejuízo, vai ter que buscar um empate e, quem sabe, a virada, certo? Então, é muito nítido que o Botafogo tem que se preparar para esse tipo de contexto, certo? O Botafogo não estava tão preparado, mas mesmo assim, no primeiro tempo, conseguiu produzir, sabe? Eu pensei até que o Botafogo ia ter mais dificuldade, né? Mas da segunda metade para o fim do primeiro tempo, né, vamos colocar, da metade para o fim do primeiro tempo especificamente, o Botafogo criou muito, né? Tanto é que o goleiro Simão, né, fez umas 4 ou 5 defesas importantíssimas, o Botafogo colocou a bola na trave, o Botafogo perdeu o gol, certo? E aí contou o detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é que o goleiro do Botafogo entregou o gol para os caras, né? O goleiro do Operário fechou o gol e não deu a menor possibilidade de o Botafogo empatar o jogo. No intervalo vem um detalhe que eu acho muito importante ressaltar, e eu vou ressaltar na análise individual também. O Botafogo queima uma substituição
pelo desequilíbrio emocional de um jogador que sempre se desequilibra quando não tem que se desequilibrar. Eu tô falando aqui do Guilherme Santos, que fazia um bom jogo, certo? O Guilherme fazia um bom jogo, né? Até do nada querer arrumar uma confusão com o Rodrigo Pimpão, certo? E aí no túnel, né, começou um bate-boca danado, o Guilherme, de maneira completamente desnecessária, arruma um problema no jogo, o Anderson Moreira tem que tirá-lo, né, para não ver o seu jogador na lateral esquerda expulso. Entra o Hugo, né, que foi mal. E aí, se o Hugo foi mal, na minha opinião, muita responsabilidade do Guilherme Santos, que tem que ser substituído por um motivo ridículo, certo? Porque ele não tem cabeça no lugar. E aí, no segundo tempo, né, o Botafogo, o Operário volta mais montadinho, conseguindo fazer o feijão com arroz e rodar a bola, colocando o Botafogo, né, entregando a responsabilidade no pé do Botafogo, o campo foi ficando mais pesado também, né, como bem disse o Anderson Moreira na sua coletiva, e o Botafogo foi sentindo dificuldade. Anderson, na minha opinião, demorou a mexer. Quando mexeu, acho que em uma das alterações ele se equivocou, essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele não deveria ter tirado o Oyama, mesmo que tivesse mal no jogo. Inclusive, o gol que o Diego Loureiro erra começa no erro do Oyama, tá? Eu acho que ele deveria ter tirado o Barreto, porque o Botafogo precisava produzir e com o Barreto não dá para ter uma construção muito adequada, certo? O Oyama sai, né? E aí, além disso, todos os 5 jogadores que saíram do banco não conseguiram produzir, não conseguiram ser efetivos, certo? Por responsabilidade deles, né? Eu não acho que mexeu errado. Ele tentou tirar o Pedro Castro, que não estava rendendo nada, né? Aí eu acho que foi um erro do Anderson escalar o Pedro Castro, né, um pouco à frente. Ele não estava rendendo absolutamente nada. Colocou o Rafael Moura para tentar dar profundidade, colocar mais 2 centravantes ali. O Rafael Moura não jogou nada. Nascimento entrou no lugar do Navarro, jogou nada, né? Inclusive, eu acho que a questão não é nem técnica com o Matheus. Eu acho que falta, assim, é o pior momento possível. Eu vou chegar lá, né? Mas eu acho que falta ter um pouco mais de esforço. Enfim. Matheus Friso, né? Que eu mesmo falo que eu gostaria de vê-lo, né, um dia no time. Ele tem que agarrar as oportunidades. E hoje ele não agarrou, certo? Entrou no lugar do Oyama, jogou nada, né? Errou um cruzamento que era só ele levantar na área, que tinha um maluco ali para cabecear e dar mais uma chance de perigo pro Botafogo, certo? Felipe Ferreira entrou, não jogou nada. Hugo entrou no lugar do Guilherme Santos, não jogou nada. Então as substituições não deram certo também. E aí, para completar, a gente teve, né, foram 3 lances polêmicos, né, cara? Teve um impedimento mal marcado, que pode ter sido um pênalti, que eu não vi muito bem. Teve o pênalti do primeiro tempo, que eu, sinceramente, eu acho que é interpretativo, eu não achei que foi. E o do segundo tempo, para mim, foi claríssimo, o Botafogo, mais uma vez, sendo prejudicado pela arbitragem, certo? Mas o time é uma coisa, a arbitragem é outra. E eu tenho o direito de falar da arbitragem, que errou, né? Mais uma vez, o Botafogo é prejudicado pela arbitragem, pode ser com VAR, pode ser sem VAR, pode ser com árbitro no fundo do campo, pode ser com bandeirinha, com quarto árbitro, com sniper. O Botafogo vai sempre ser prejudicado pela arbitragem, isso é um fato. Então o Botafogo ele tem que trabalhar para não depender dessa porra, cara. É isso que eu acho. O Botafogo ele tem que trabalhar para não depender de arbitragem, né? Para não depender desse tipo de coisa, para não depender da sorte, para não depender dos equívocos de um treinador, para não depender da qualidade dos jogadores que saem do banco, que que não é boa, certo? Eu acho que, inclusive, ao invés de colocar o Felipe Ferreira, ele poderia ter colocado o Varley, que é um cara que vem cruzando bem, e o Botafogo estava tendo muita dificuldade no cruzamento. Os atacantes não conseguiram aproveitar muito por conta disso, né? E aí o Botafogo esbarra nas suas próprias limitações para alcançar o objetivo, justamente porque não foi atento aos detalhes, certo? E antes de começar com as análises individuais aqui, cara, uma coisa que eu acho muito importante, né? É um dado muito importante. Eu acho que o Botafogo o Botafogo para ontem tem que começar a se adequar a essa situação de sair atrás do placar. Ou quando o jogo tiver 0-0, o Botafogo tiver que buscar o jogo contra o Brasil, isso pode acontecer, tá? Contra o Brasil de Pelotas agora no domingo, né, o Botafogo vai enfrentar uma equipe que vai se fechar e vamos dizer que até os 40 do segundo tempo o jogo pode estar 0-0, cara. Então o Botafogo vai ter que começar a se adequar a isso, certo? E principalmente em jogos em que o Chay não estiver inspirado ou que ele não estiver, né? Enfim, análises individuais. Diego Loureiro, da mesma forma que eu elogiei nos últimos 7 jogos, né, entregou, foi o vilão, infelizmente ele foi o vilão e tem que ser criticado por isso, né? É por isso que ele não é o goleiro titular, é por isso que o Gatito tem que voltar para ontem, né? Ele é o terceiro goleiro, certo? O terceiro goleiro ele consegue substituir bem, mas não ir bem em todos os jogos. Lateral direita, tá? Quero falar daqui da lateral direita, o Daniel Borges,
Daniel Borges é aquele cara que ele vai contribuir quando o jogo for amarrado pelo Botafogo. O melhor jogo possível para o Daniel Borges jogar é exatamente o jogo que foi nas últimas 4 partidas que o Botafogo venceu. Confiança, CSA, Vasco e Ponte Preta. Botafogo fazendo 1-0 e aí com calma, ele rodando a bola, fazendo feijão com arroz, amarrando o jogo, desarmando, contendo espaço, né, chegando ali com calma. Quando o Botafogo depende dos seus laterais para subir e ter que produzir contra uma defesa fechada, o Daniel Borges não vai conseguir contribuir, ele não vai conseguir agregar, porque ele não consegue passar bem, ele não apoia bem, ele não consegue atacar, né, aquele chamado ponto futuro, né, porra, vou ali naquele lugar porque é ali que eu vou receber a bola, ele não cruza bem, certo? É um lateral muito mais defensivo do que ofensivo e numa construção de trás. Então, nesse sentido, era até importante pensar até num Varley num jogo desse, né, para jogar na lateral direita, certo? Não com 0-0, mas quando o Botafogo está em desvantagem no placar. Zaga, Canu e Gilvan, cara, embora a gente tenha algumas ressalvas, o Canu deu mole no lance que quase foi gol, né, o Gilvan é aquele cara que dá alguns moles ali também, né, eu não vou falar da zaga porque eu acho que a falha no gol foi do goleiro, certo? Independente de qualquer coisa. Lateral esquerda, a gente tá falando aí do Guilherme Santos, que fazia um bom jogo, mas eu não tenho como elogiar, gente, desculpa, não é implicância, certo? Quando eu falo aqui que o Guilherme Santos é uma bomba relógio, vocês ficam putos comigo e falam que eu sou implicante, que eu tô de implicância. Eu não tô de implicância, certo? Hoje foi a prova, assim, concreta de que o Guilherme Santos é uma bomba relógio. Eu não tô falando aqui do pessoal do cara, velho. Eu acho ele super gente boa, eu já conversei com ele, já troquei ideia com ele, é um cara maneiro, né? Mas agora, é um cara que ele é nocivo, certo? Ele foi bem no primeiro tempo, e quase colocou tudo a pensar. Se o árbitro tá ali no túnel, no momento que os jogadores estão descendo, podia expulsar o cara, o Botafogo voltar pro segundo tempo com um jogador, né, a menos em campo. Olha isso, né, o Anderson teve que queimar uma substituição, porque um cara de mais de 30 anos, que já jogou na Espanha, já jogou no Japão, né, não tem a cabeça no lugar. Pô, velho, não tem condição, tem que vir o Jonathan pra ontem. Barreto, é aquilo, cara. Mesma coisa do Daniel Borges. No momento em que o Botafogo tiver que construir, produzir, correr atrás de resultado, ele não vai contribuir. E tá suspenso pro próximo jogo, quero saber aqui a tua opinião. Quem você montaria no meio campo? Oyama, Pedro, né? Enfim. Oyama, mal no jogo, tá? Menos pior do que o Pedro, do que o Barreto, sim, mas mal no jogo. Não foi bem, né? Pedro Castro, pra mim, já, assim, não sei nem se contra o Brasil é bom isso, né, cara? Porque o Barreto tá machucado, tá suspenso, perdão. Né? Mas o Pedro Castro já há um tempo merece banco. Não tá produzindo nada, não faz nada nessa Série B o Pedro Castro, a gente já tá quase no segundo turno. Diego Gonçalves e Marco Antônio tentaram colocar um salseiro no jogo, eu acho que eles se desgastaram no fim do jogo, né? Eu acho que principalmente o Marco Antônio foi até melhor, né? Conseguiram levar perigo, mas aí eu acho que só eles não dá certo. E o Navarro, pra mim, muito mal, muito aquém, perde gol que não pode perder. Acho que a movimentação dele não tá legal. Um centroavante independente, o cara tem assistência, tudo, beleza. Um centroavante não pode ficar 8 jogos sem marcar gol, certo? E aí dos jogadores que entraram, eu já falei aí, né? Friso, né? Felipe Ferreira, Rafael Moura, nenhum dos que entrou conseguiu contribuir. E o Matheus Nascimento, cara, eu acho que é o pior momento possível para você formá-lo. Concordo completamente com isso. Essa Série B, jogo truncado, jogo encharcado, tudo mais. Mas eu não vejo, assim, pode ser uma impressão minha, eu posso estar errado, mas eu não vejo esforço nele. Certo? Ele entra e eu vejo ele um pouco assim, devagarão, né? Porra, caminha, trota, tenta ali sair, dá uma toca pro lado, acabou, né? Porra, meu irmão, se eu tivesse 17 anos, né? Porra, e tivesse a oportunidade de jogar pelo Botafogo, irmão, caralho, é se matar todo jogo que tem oportunidade, cara, entregar o máximo. É assim que tu conquista a torcida, mesmo ainda não estando pronto, sabe? Essa é a minha opinião, certo? Eu acho que qualidade técnica, performance, tudo é natural porque vai sendo gradativo por conta da idade dele, porque talento ele tem. Mas, porra, eu quero ver esforço, velho. Eu não consigo ver um esforço, assim, o cara se matando no jogo. Não é o estilo de jogo dele, mas não importa, assim, é a minha leitura, sabe? Enfim. E aí, cara, uma coisa que eu puxo aqui a atenção pra vocês, no vídeo que é quase 15 minutos, eu vou fechar aqui. De todos os jogos em que o Botafogo venceu nessa Série B, são 7 partidas que o Botafogo venceu, tá? O Botafogo, ele não sofreu gol em nenhum desses jogos. Foi o Botafogo 2-0 no Coritiba, 3-0 no Remo, 1-0 no Vitória, 1-0 no Confiança e 2-0 no CSA, no Vasco e na Ponte Preta. O Botafogo, ele não sabe o que é tomar gol em nenhum dos jogos em que vence. Isso é legal?
Que mostra que o time consegue segurar resultado, né? Consegue ter uma defesa sólida, né? A partir da defesa consegue construir bem. Mas... E quando o Botafogo sofre um gol? E quando o Botafogo, né, toma o gol e tem que correr atrás do resultado? E aí? Né? Tá faltando isso, cara. Isso tá me preocupando. Certo? Os times vão começar a perceber que o Botafogo é uma equipe frágil no jogo quando toma gol. Né? Seja um gol de empate ou um gol para abrir o placar do jogo e o Botafogo tem que tomar a iniciativa da partida. Então isso tem que mudar para ontem, cara. E a gente tem um jogo contra o Brasil de Pelotas aí nesse jogo eu não quero nem ver isso. Eu acho que o Botafogo tem que ganhar sem tomar gol, porque o Brasil de Pelotas é o lanterna e tá jogando futebol muito ruim, responsabilidade enorme, tem que partir para cima, cara. Agora eu acho que tem que ganhar o Brasil de Pelotas e tentar ganhar para valer o Guarani, mesmo fora de casa, para compensar essa derrota contra o Operário. Circunstancial, rapaziada. Acontece, acidente de trabalho, tem arbitragem também, né? Repito, como eu comecei, não é o fato do Botafogo ter vencido 4 jogos seguidos que transforma o Botafogo, o time a ser batido na Série B, e o melhor time da competição. E nem uma derrota que estraga tudo e por isso a gente não vai subir, certo? Vamos continuar. Fui!